Olá pessoal, vamos à nossa aula de hoje. Eu tinha comentado com vocês que a gente iniciaria a nossa aula fazendo aplicações do vértice da parábola, que é o gráfico de uma função quadrática, né? Então, só relembrando, o vértice da parábola, ele é encontrado através das coordenadas menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, considerando que a sua função quadrática ela é do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou seja, a é o coeficiente de x ao quadrado, b é o coeficiente de x e c é o coeficiente independente nessa função. Então, vamos começar com esse exemplo. Determine o valor mínimo de m na função real f de x igual a m menos 1 vezes x ao quadrado, mais m mais 1 vezes x menos m, para que o valor mínimo seja 1. Então, percebam o seguinte, no vértice da parábola, quando você tem essas duas coordenadas, a primeira é a coordenada x do vértice e a segunda é a coordenada y. Então, quando o exercício pede para que o valor mínimo seja 1, eu quero que o que seja 1 nesse caso? Eu quero que y seja 1, porque y é a coordenada que me dá o valor da função. Lembrando, quando a gente estava comentando sobre o assunto de funções, quando a gente escreve que f de x é igual a y, o que acontece? O x entra na máquina, que é a função, e sai como y. Então, y é o valor da função quando aplicada no ponto x. Então, quando o exercício te pede o valor mínimo igual a 1, o valor mínimo dessa função sendo 1, o que ele está querendo é o y do vértice, porque o y me dá o valor mínimo da função, certo? Então, nesse exercício, o que a gente precisa é que o y do vértice seja igual a 1. E o que é o y do vértice? O y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, vamos calcular isso aqui. Menos delta sobre 4a vai ficar, o delta é b ao quadrado menos 4ac, né? Então, vai ficar menos, esse menos aqui, da maneira de encontrar o y do vértice, b ao quadrado, então, b nesse caso é m mais 1. Então, vai ficar m mais 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, nesse caso o a é m menos 1 e o c é menos m. Então, vai ficar menos 4 vezes a, que é m menos 1, vezes c, que é menos m, dividido por 4a, então vai ficar 4 que multiplica m menos 1. Deixa eu só fechar o parênteses maior, certo? Então, fazendo essa conta, a gente vai ter m mais 1 ao quadrado, é m ao quadrado mais 2m mais 1, menos, aqui vai ficar, ó, fazendo essa distributiva aqui, vai ficar menos 4 vezes m vezes menos m, dá mais 4m ao quadrado. Eu tô esquecendo do menos de fora, né? Tem um menos aqui fora. Dá mais 4m ao quadrado. E agora, menos 4 vezes menos 1 vezes menos m, dá menos 4m. Então, menos 4m sobre, aplicando a distributiva aqui embaixo, dá 4m menos 4. E a gente quer que esse negócio seja, antes de igualar a 1, vamos juntar os termos aqui, porque aqui eu posso escrever, ó, menos m ao quadrado mais 4m ao quadrado dá 5m ao quadrado. 2m menos 4m dá menos 2m mais 1 sobre 4m menos 4, e a gente quer que isso seja 1. A gente discutiu aqui em cima que era isso que nós precisávamos. Então, eu vou chamar essa coisa aqui de asterisco, e esse asterisco aqui vem do fato de que a gente quer que o valor mínimo da função seja 1, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui para resolver essa coisa? A gente pode multiplicar invertido, né? Quando a gente multiplica invertido, de um dos lados vai ficar... Já vou aplicar a distributividade aqui, esse menos aqui, ó, vou mudar o sinal de todo mundo.
Então, vai ficar menos 5m ao quadrado, mais 2m menos 1. Eu quero que isso seja igual, e aí aplicando a distributiva, quer dizer, multiplicando o cruzado agora, 4m menos 4. Passando todo mundo para um lado da minha igualdade para eu poder igualar esse negócio a zero, eu tenho que... Vou passar todo mundo para a direita. 5m ao quadrado menos, na verdade vai ficar mais 2m, eu tô passando todo mundo para a direita, mais 2m e menos 3 é igual a zero, certo? Então, eu tô com essa equação para resolver. Então, quando eu faço isso, utilizando Bhaskara, eu tenho que m é menos b, então vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes a, que é 5, vezes c, que é menos 3. Ops, menos 3. Dividido por 2a vai ser dividido por 10. Então, vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz de 4 vezes 5 dá 20, vezes 3 dá 60, menos com menos dá mais, vai dar raiz de 64 dividido por 10. Então, vai ser menos 2, mais ou menos 8, dividido por 10, e daqui a gente vai ter duas raízes. Vou ter m igual a menos 2 menos 8, que dá menos 10, dividido por 10 dá menos 1. Esse é o m'. E o m duas linhas vai ser menos 2 mais 8, que dá 6, dividido por 10, dá 6 décimos, simplificando por 2 em cima e embaixo, dá 3 quintos. Então, a gente tem dois valores possíveis para m. Só que o que acontece? Para que tenha um valor mínimo, a gente precisa que o coeficiente de x ao quadrado seja um número menor do que zero, certo? Quer dizer, maior do que zero, perdão. O que acontece? Se o seu coeficiente, se seu a é maior do que zero, a concavidade da sua parábola é voltada para cima, e aí o x do vértice, o vértice te dá valores mínimos. Se o a é um número negativo, você tem esse tipo de parábola, e aí ela te dá um valor máximo, certo? O que acontece? O a para essa função é m menos 1. A gente volta aqui em cima, ó, olha o valor de a aqui. O valor de a é m menos 1. Para esses dois valores que eu encontrei, se eu substituo m por menos 1, que foi a primeira raiz que eu encontrei, então segue que a é menos 1, que é menos 2, e aí, portanto, a concavidade da minha parábola está voltada para baixo. Se ela está voltada para baixo, eu não tenho um valor de mínimo. No segundo caso, para a segunda raiz que eu encontrei, que foi 3 quintos, vai acontecer a mesma coisa. Se o seu m é 3 quintos, então o a vai ser 3 quintos menos 1. Se a gente tira o mínimo, isso é 3 menos 5 sobre 5, que é menos 2 quintos. Então, de novo, o que acontece? O que acontece é que você tem a sua parábola com concavidade para baixo e você não tem o valor de mínimo. Então, você tentou encontrar esse m que te dá valor mínimo, mas esse valor mínimo não existe, porque as duas raízes que você encontra, ó, não vão te dar valores mínimos. Então, portanto, neste caso, não existe m real tal que a função assuma valor mínimo igual a 1. Então, tentamos buscar o m e ele não foi encontrado. Vamos ver um outro exemplo aqui. Dentre todos os números reais de soma 8, determine aqueles cujo produto é máximo. Então, por exemplo, quais são os números reais que a gente tem de soma 8? 4 mais 4 dá 8. 2 mais 6 dá 8. 10 mais menos 2
dá 8 porque é número real, então a gente pode ter número negativo. Existe uma infinidade de pares cuja soma dá 8. Eu estou procurando aqueles números que têm soma 8, cujo produto é máximo. Então, perceba, o que eu tenho? Eu tenho dois números, x e y, e eu preciso que a soma deles seja 8. Preciso que x mais y seja igual a 8. E que o produto de x vezes y seja o máximo possível. Então, perceba nesses pares aí que eu citei de exemplo, a gente tem 4 vezes 4, 16. 2 vezes 6 dá 12. Então, 4 vezes 4 tá maior, né? 10 vezes menos 2 dá menos 20, muito menor. Então, desses aqui que eu citei, desses pares que eu citei, o 4 e o 4 são aqueles que dão o maior produto possível. A maior multiplicação desses dois números. O resultado da multiplicação desses dois números é maior do que esses exemplos que eu coloquei aí. Mas quais serão os números que somados dão 8 e que multiplicados dão o maior valor possível? Então, o que acontece? A equação do segundo grau, esse é um problema de valor máximo. A gente sabe reconhecer problemas de valor máximo para funções do segundo grau. E a função do segundo grau vai sair daqui, ó, dessa informação, certo? Mas você está com duas variáveis, x e y. Aí você tem uma equação linear que envolve as duas. Então, o que é o primeiro passo aqui? Escrever uma em função da outra. Como x vezes x mais y. Opa. Como x mais y é igual a 8, eu tenho, por exemplo, que y é 8 menos x. Daí, a função que eu estou querendo encontrar, que é a função que me dá o produto máximo, pode ser escrita, que na verdade eu vou escrevê-la como função produto. A função produto pode ser escrita como? Pode ser escrita como? Não é x vezes y, mas eu já consegui escrever y em função de x. Y, a gente escreveu aí em cima, é 8 menos x. Então, essa função f de x, que eu estou querendo saber quem que é o máximo dela, é a função 8x menos x ao quadrado. Só apliquei a distributividade aqui. E percebam que, nesse caso, faz sentido eu tomar o máximo dessa função, porque o coeficiente de x é menos 1. Tá vendo? O a é menos 1. Se o a é menos 1, sua parábola tem a concavidade voltada para baixo. Se ela tem a concavidade voltada para baixo, você tem um ponto de máximo. Então, você vai encontrar o valor máximo dessa função. Mas percebam o enunciado. Eu não quero saber qual é o produto máximo. Eu quero saber, determine aqueles números que me dão o produto máximo. Então, eu estou querendo saber quais números me dão o valor máximo da função. Quem que eu estou buscando nesse caso? O x do vértice. Eu não estou buscando qual é o valor máximo da função, e sim os números que me dão o valor máximo. Entendem a diferença desse exercício para o exercício anterior? Então, esse é um exercício que eu não quero o y do vértice, eu quero o x do vértice. E o x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Nessa função, o nosso b é 8 e o a é menos 1. Não tem c, né? Mas na fórmula do x do vértice também não aparece o c. Então, vai ser menos b, vai ser menos 8, sobre 2a, que é 2 vezes menos 1. Então, é menos 8 sobre menos 2, que dá 4. Isso significa que o valor de x que me dá o produto máximo da função é 4. Quem é o valor de y? A gente sabe que o y é 8 menos x. Então, como y é 8 menos x, vai ser 8 menos 4, que vai ser 4 também. Então, os números que me dão o produto máximo são 4 e 4. Então, portanto, os números
são 4 e 4. São os números que dão soma 8 e quando eu faço o produto deles, esse produto é o máximo possível. Então, dando continuidade à nossa matéria, vamos agora ver a definição do que é uma função exponencial. Então, dado um número real A, tal que A é maior que 0 e diferente de 1, isso aqui é muito importante, mas a gente vai falar disso ainda. A gente chama de função exponencial de base a função que associa a cada número real x o número a elevado a x. Então, a função exponencial é uma função que sai do conjunto dos números reais e vai para o conjunto dos números reais, tem domínio e contradomínio igual ao conjunto dos números reais, e associa a cada elemento x a elevado a x, por isso que a gente chama de função exponencial de base a, porque a é a base dessa função, certo? A base dessa potência. Então, por exemplo, exemplos de funções exponenciais. A gente tem a função f de x igual a 2 elevado a x, a gente tem a função f de x igual a meio elevado a x, 3 elevado a x, 10 elevado a x, raiz de 2 elevado a x. Qualquer função em que x esteja no expoente é chamada de função exponencial. Então, algumas propriedades na função exponencial a elevado a x, se x é zero, ou seja, se a gente quer saber quanto é f de zero é 1, porque f de zero é a elevado a zero. E a gente já discutiu isso nas nossas aulas, que todo número elevado a zero é 1. Então, o que isso significa? Significa que o par ordenado 0 e 1 pertence a essa função para toda base A que é possível de existir numa função exponencial, ou seja, toda base A que é maior do que 0 e diferente de 1. Então, pensando no gráfico da função exponencial, que a gente vai ver a seguir, isso significa que toda função exponencial, todo gráfico da função exponencial, de qualquer função exponencial, de qualquer base, passa pelo ponto 0,1. Ele passa pelo ponto 0,1 porque sempre que você substitui x por 0, a imagem disso, né, é a base elevada a 0 e todo número elevado a 0 é 1. Outra propriedade é de que a função exponencial ela é crescente somente se a base é um número maior do que 1, e ela é decrescente, ou seja, quanto maior o valor de x, menor o valor de y, se a base varia entre 0 e 1. Então, o que acontece? Vamos começar um pouco agora sobre a base, né? Essa base, a da função f de x é igual a elevado a x, o que acontece? Se ela fosse zero, se ela fosse igual a zero, a gente teria 0 elevado a x, e aí x poderia ir até mudando. 1, 2, 3, 4, a gente teria a função constante igual a 0. Então, por isso que a primeira condição é que a base seja um número diferente de 0. Por que ela não é um número negativo? Porque quando a gente tem números negativos, a gente não vai ter uma função contínua. Porque sempre que esse expoente for um número par, essa função, né, nesse ponto, vai dar um número positivo. Porque número negativo elevado a expoente par dá número positivo. E sempre que esse expoente for ímpar, vai dar um número negativo, porque número negativo elevado a expoente ímpar é número negativo, então sua função não seria contínua, ela ficaria oscilando, os pontos dela ficariam oscilando. Então, por isso que a gente pede que essa base A seja um número positivo. A gente já viu porque que não pode ser 0, porque senão ela seria função constante. E por que ela tem que ser diferente de 1? Porque quando ela é 1, se a gente tivesse a função f de x igual a 1 elevado a x, 1 elevado a qualquer número também dá 1, né? Então, o que acontece? Ela também seria função constante, ela não seria uma função exponencial. Então, por isso que a gente precisa que essa base A seja um número maior do que 0 e diferente de 1. O que acontece é que quando essa base é um número maior do que 1, a sua função é crescente, e quando ela é um número entre 0 e 1, essa função é decrescente, e isso é fácil de ver. Por exemplo, pega a função f de x igual a meio elevado a x.
Então, percebam que a base é meio, né? Meio é um número que está entre 0 e 1. O que é f de 0? F de 0 é meio elevado a 0, que é 1. O que é f de 1? F de 1 é meio elevado a 1, que é meio. O que é f de 2? F de 2 é meio ao quadrado, que é o quadrado de cima sobre o quadrado de baixo, que dá 1/4. O que é f de 3? F de 3 é 1/8. F de 4 é 1/16. O que está acontecendo com esses números? À medida que x vai crescendo, então perceba, o x aqui, ó, tá, é 0, 1, 2, 3, 4, x está crescendo. O que está acontecendo com f de x? Está só diminuindo. Você tem 1, depois você tem meio, depois você tem 1/4, 1/8, 1/16. Então, por que está acontecendo isso, né? Porque a sua base é meio. Meio é um número que está entre 0 e 1. Se ele é um número que está entre 0 e 1, então a sua função exponencial é uma função decrescente. Ok? Então, dito isso, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Determine o menor valor da expressão meio elevado a 4x menos x ao quadrado. Eu quero o menor valor possível dessa expressão. Então, o que a gente tem? Olha, a gente tem essa expressão, que é meio elevado a 4x menos x ao quadrado. Para determinar o menor valor dessa expressão, a gente vai precisar do maior expoente, porque como a sua base é meio, quanto maior for o expoente, menor vai ser o valor da expressão meio elevado a 4x menos x ao quadrado. Então, eu quero encontrar o maior expoente possível para essa expressão. O que acontece? Aqui a gente está misturando função quadrática com função exponencial, porque o que acontece? O expoente da sua função é uma função quadrática. E ela é uma função quadrática do tipo f de x igual a 4x menos x ao quadrado. O expoente de x ao quadrado, o a, é menos 1. Se ele é menos 1, significa que a sua função é que o gráfico da sua função é uma parábola com concavidade para baixo e você obtém aqui o valor máximo dessa função. O valor máximo da função f de x igual a 4x menos x ao quadrado vai te dar o valor mínimo da expressão meio elevado a 4x menos x ao quadrado. De novo, porque quanto maior o expoente, menor é a expressão, porque a base dessa expressão é meio. Então, quanto maior o expoente, menor o valor da expressão. Então, nosso objetivo primeiro é encontrar qual que é o valor máximo dessa função, certo? E eu quero o valor máximo. Percebam que não é o x que me dá o valor máximo. Eu quero saber quem é o valor máximo disso aí, dessa expressão, que vai ser o expoente máximo da minha função. Que vai ser o expoente máximo dessa minha expressão aí. Então, o que a gente quer, no caso aqui, é o valor do y do vértice. Então, o valor do y do vértice, a gente já sabe que é menos delta sobre 4a, e que vai ser menos, o delta é b ao quadrado, nesse caso, o b é 4, então é 16, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é 0, né? Porque eu não tenho c aqui nessa função f. Certo? Dividido por 4a. Então, o a é menos 1, vai ficar menos 4. Então, essa coisa aqui dá 0, né? Essa multiplicação. É menos 16 sobre menos 4, que dá 4. Significa que o valor máximo da função f de x igual a 4x menos x ao quadrado é 4. Logo, o valor máximo de f é 4 e, portanto, o valor mínimo de meio elevado a 4x menos x ao quadrado vai ser meio elevado à quarta, que vai dar 1 sobre 16. Então, esse é o valor mínimo da expressão, o menor valor da expressão. E percebam que isso é verdade. Por exemplo, se a gente toma, sei lá, x igual a 2. Se eu tomo x igual a 2, f de x vai ser 4 vezes 2 menos 2 ao quadrado, né?
que é 8 menos 4, que é igual a 4. Coincidentemente, eu peguei o valor que dá o valor máximo da função. Vamos pegar outro. X igual a 3. Se eu pego x igual a 3, então f de 3 vai ser igual a 4 vezes 3, que dá 12, menos 3 ao quadrado é 12 menos 9, que é 3. Então, quando x é igual a 3, quanto vale a expressão meio elevado a 4x menos x ao quadrado? A gente calculou, né, quanto que dá f de 3, 4x menos x ao quadrado, vai ser meio elevado ao cubo, que dá 1/8, que é maior do que 1/16. Quaisquer valores, qualquer valor que você substituir em x aqui nesse expoente, o valor da expressão meio elevado a 4x menos x ao quadrado vai ser sempre maior do que 1/16, que é o valor mínimo que a gente encontrou. Beleza? Então, continuando, o que é a imagem de uma função exponencial? Uma função exponencial, sempre que você faz a potência de x, sempre que você faz a elevado a x para qualquer base a, isso sempre é um número positivo. Sempre vai ser um número positivo, porque sua base a é um número maior do que zero. Então, não tem como essa função dar valores negativos. Isso significa que o conjunto imagem da sua função exponencial é o conjunto dos números reais positivos, lembrando, esse maisinho aqui embaixo indica que são os reais positivos, e essa estrelinha aqui, esse asterisco, indica que a gente está desconsiderando o zero. Porque não vai existir nunca a elevado a x igual a zero, independente de quem seja a e de quem seja x, com a satisfazendo as condições da função exponencial, né? A não pode ser zero. Então, a elevado a x nunca vai ser zero. Por isso que o conjunto imagem, ele é o conjunto dos números reais sem o zero. E aí, como é o gráfico de uma função exponencial? Vai depender do valor de a. A gente discutiu anteriormente que se a é maior do que 1, a sua função exponencial é crescente. Então, o que acontece? À medida que x aumenta, y aumenta também. Então, ela tem esse formato aqui desse primeiro gráfico. E se o a for um número entre 0 e 1, a sua função é uma função decrescente. Então, ela tem este formato aqui, ó. À medida que x aumenta, y diminui. E percebam que todas as duas passam pelo ponto 0,1. Por que todas as duas passam pelo ponto 0,1? Porque quando x é 0, a elevado a x é 1, independente de quem seja a base a. Então, as duas, todo gráfico de função exponencial vai passar pelo ponto 0,1. A única coisa que você tem que ver é se ele é crescente ou se ele é decrescente. Certo? Então, vamos fazer um exemplo, ó. Vamos construir o gráfico da função exponencial de base 2, que é a função f de x igual a 2 elevado a x. Então, vamos adotar uns valores aqui, né? Por exemplo, quando x é... Vamos fazer aquela nossa tabelinha, né? A gente tem aqui x e f de x. Então, vou pegar uns valores negativos, sei lá. Quando x é menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Quando x é menos 3, é 2 elevado a menos 3, que é 1/8, né? Então, é 1/8. Quem não acredita em mim aí, é só fazer aí. Quando x é menos 2, é 2 elevado a menos 2, que vai ser 1/4. Quando x é menos 1, é 2 elevado a menos 1, que é só inverter, que é meio. Quando x é 0, 2 elevado a 0 dá 1. Quando x é 1, dá 2. 2 ao quadrado é 4. 2 ao cubo dá 8. Então, vamos marcar esses pontos. Olha, quando x é menos 3, y é 1/8. Aqui tá 1, aqui tá meio, 1/8 tá mais ou menos aqui, ó. Então, ela passa por esse pontinho. Quando x é menos 2, ela é 1/4, 1/4 ainda menor do que meio, né? Então, uma coisinha por aqui assim. Quando x é menos 1, ela é meio, então tô bem aqui na metade. A gente sabe que ela passa pelo ponto 0,1, mas também tá ali na nossa tabelinha, né? O f de 0 é 1. Quando x é 1, y é 2, então ela passa por esse pontinho. Quando x é 2, y é 4. E quando x é 3, y é 8.
Então, o gráfico da nossa função exponencial é uma coisa desse tipo. Certo? E ela nunca encosta no eixo y, ela nunca vai encostar aqui no eixo y, porque a função exponencial nunca dá zero. Para ela encostar, você teria que ter f de algum número igual a zero, e isso nunca acontece, certo? Então, esse é o gráfico da função f de x igual a 2ax. Se a gente tivesse que fazer o gráfico dessa função, f de x igual a meio elevado a x, vamos fazer nossa tabelinha de novo. Então, eu tenho tabelinha x, f de x, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Quando x é menos 3, esse menos vai inverter, né? Vai ficar 2 ao cubo, que é 8. Quando x é menos 2, o menos inverte também, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Quando x é menos 1, vai dar 2, 1. Quando x for 1, vai dar meio. Quando x for 2, 1 quarto. E quando x for 3, 1 oitavo. Então, marcando esses pontos. Quando x é menos 3, y é 8. Tá aqui. Quando x é menos 2, y é 4. Quando x é 1, y é 2. Ela passa aqui pelo ponto 0,1, a gente já sabe, tá ali. Quando x é 1, y é meio. Quando x é 2, y é 1 quarto. Quando x é 3, y é 1 oitavo. Então, olha agora como é que está o gráfico da nossa função exponencial. Que era o que a gente já tinha discutido antes. Certo? Essa função aqui é decrescente. Por que ela é decrescente? Porque a base da sua função exponencial é um número que está entre 0 e 1. É meio. Então, ela é decrescente. E por que essa daqui de cima foi crescente? Porque a base da função exponencial é um número maior que 1. É 2. Por isso que ela foi uma função crescente. Certo? Então, agora vamos fazer uns exemplos aqui para a gente praticar. Então, esse exercício foi um exercício da Universidade Federal de Juiz de Fora, do vestibular. A figura abaixo é um esboço do gráfico da função y igual a 2 elevado a x no plano cartesiano. Com base nesse gráfico, é correto afirmar que... Então, percebam, olha, aqui ela está passando pelo ponto de coordenada 0 e y0, e a gente já pode tirar de informação, não sei se a gente vai usar isso, mas que o y0 é 1. Porque se ela está passando por esse pontinho, a gente sabe sempre que todo gráfico de função exponencial passa pelo ponto 0,1. Então, esse pontinho aí tem coordenada y igual a 1. Agora, x1 e x2 eu não sei quem são, mas eu sei que a imagem do x1 é o y1, a imagem do x2 é o y2, e y3 é a imagem de x1 mais x2. Esse pontinho aqui, x1 mais x2, a imagem dele é y3. Então, vamos começar a analisar as alternativas. Eu posso afirmar que y0 é y2 menos y1? Não posso. Por exemplo, se eu supor que esse x1 é 1 e esse x2 é 2... Aqui, o y0, como a função é y igual a 2 elevado a x, o y0 vai ser 2 elevado a 1, que é 2, e o y2 vai ser 2 ao quadrado, que é 4. A diferença dos dois não dá 1, que é o valor de y0, que eu tenho certeza. Esse eu tenho certeza que é 1. Esse x1 e x2 eu já estou supondo dois números e já cheguei num absurdo. Então, a letra A está errada. Na letra B... y1 é y3 menos y2? Não posso dizer isso. Não posso dizer isso porque isso é uma função exponencial. De novo, se a gente supor essas coisas, se a gente supor, por exemplo, que x1 é 1, que x2 é 2, x1 mais x2 vai ser 3, certo? Então, y1 é 2 elevado a 1, que é 2, y2 é 2 ao quadrado, que é 4, e y3 é 2 ao cubo, que é 8. y3 menos y2 daria 8 menos 4, que é 4, que é diferente de 2. Então, a letra B, incorreta. Vou deixar esses números aqui, que eles servem para a gente dar esses contra-exemplos. Na letra C, y1 é y3 mais y0? O contra-exemplo está aí, ó. y1, nesse exemplo que a gente está supondo, é 2. E... o y3 é 8, o y0 é 1. 8 mais 1 dá 9, que é diferente de 2. Então, a letra C também já não vale. A letra D, o y2 pode ser y1 vezes y0?
no nosso exemplo já dá errado de novo. Y2 é 4, o Y1 é 2, o Y0 é 1. Não dá certo, né? 4 não é 2 vezes 1. Só sobra a letra E, mas vamos ver por que realmente a letra E tá certa. Por que Y3 é Y1 mais Y2? O que é Y3? O Y3 é a imagem do X1 mais do X2, certo? Percebam, ó, a imagem do X1 mais X2 que me dá o Y3. Então, agora eu vou apagar todos esses números que eu não vou fazer exemplo mais não. Vou provar de maneira rigorosa, certo? O que é f de x1 mais x2? Se a sua função é y igual a 2 elevado a x, f de x1 mais x2 vai ser 2 elevado a x1 mais x2. Só que por propriedade de potência, isso é 2 elevado a x1 vezes 2 elevado a x2. Lembra? Potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Só que o que é 2 elevado a x1? 2 elevado a x1 é f de x1. F de x1 é 2 elevado a x1. E o que é 2 elevado a x2? 2 elevado a x2 é f de x2. F de x1 é o y1 e o f de x2 é y2. Então, o que eu cheguei? Eu cheguei que y3 é igual a y1 mais y2. Por isso, quem está correto é a letra E. Então, aquela coisa que eu fico repetindo para vocês. Se você quer me falar que uma coisa é errada, basta você dar um contra-exemplo. Foi o que eu fiz, assumindo que x1 era 1 e x2 era 2. Agora, quando você quer mostrar que um negócio está certo, você tem que provar rigorosamente, certo? Então, por isso que a letra E eu provei com rigor. Então, a correta é a letra E. Vamos fazer mais esse. Então, se 2 elevado a x é 4 elevado a y mais 1 e 27 elevado a y é 3 elevado a x menos 9, então y menos x vale. O que acontece nesse tipo de equações? Isso aqui é uma equação exponencial. Você precisa, para resolver essas equações, igualar as bases. Então, a primeira delas te fornece o seguinte: 2 elevado a x é 4 elevado a y mais 1, certo? Para eu colocar esses dois termos dessa igualdade na mesma base, eu posso escrever o 4 como 2 ao quadrado. Então, eu tenho que 2 elevado a x é 4 é 2 ao quadrado, elevado a y mais 1. Portanto, 2 elevado a x vai ser igual. A gente já sabe fazer essa propriedade aqui, essa operação com a potência, né? Multiplicar esses dois expoentes. Então, vai ficar 2, vou trocar de cor aqui, 2 elevado a 2y mais 2, porque o 2 multiplica o y mais 1. Aplicando a distributiva aqui, fica 2y mais 2. Agora sim, se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2y mais 2, é porque x precisa ser igual a 2y mais 2. E aqui, ó, eu já encontro uma relação entre x e y, certo? Agora, a gente vai usar a segunda equação para a gente achar outra relação. Eu tenho duas equações, duas incógnitas e resolver o sistema. A segunda equação é 27 elevado a y é igual a 3 elevado a x menos 9. De novo, meu objetivo é colocar na mesma base. Aí eu posso colocar todo mundo na base 3, né? Porque 27 é 3 ao cubo. Então, eu posso escrever 27 como 3 ao cubo elevado a y igual a 3 elevado a x menos 9. De novo, eu vou multiplicar os expoentes, então vai ficar 3 elevado a 3y é igual a x menos 9, certo? Ops, é igual a 3 elevado a x menos 9. Então, igualando os expoentes, eu tenho que 3y é x menos 9, certo? Então, como eu tô com duas equações, eu vou substituir x aqui nessa segunda equação. Então, substituindo x, o que eu vou ter? Eu vou ter que 3y é igual a x, mais x pela equação de cima é 2y mais 2, menos 9. Passa y para um lado, número para o outro, eu vou ter que y é 2 menos 9, que é menos 7, certo? Agora, utilizando a primeira equação, da primeira equação a gente sabe que x é 2y mais 2. Então, vai ficar 2 vezes menos 7 mais 2, que é menos 14 mais 2, que é menos 12. Logo,
x é menos 12. Mas atenção ao enunciado, eu quero saber quanto é y menos x. Então, y menos x é menos 7 menos 12, que é menos 7 mais 12, que é 5. Então, y menos x é letra A, 5. Beleza? Então, o objetivo nesses exercícios é fazer com que as suas bases fiquem iguais para você poder igualar os expoentes. Outro exemplo, ó, o valor de x na equação. Raiz de 3 sobre 9 elevado a 2x menos 2 é igual a 1 sobre 27. Percebam aí que dá pra gente transformar todo mundo numa potência de 3. Então, vamos lá. A gente tem do lado esquerdo raiz de 3 sobre 9 elevado a 2x menos 2. Nós vamos usar muita propriedade de potência aqui, igual a 1 sobre 27. Então, raiz de 3 é 3 elevado a meio. 9 é 3 ao quadrado, certo? Só tô passando esses números para a base 3. Então, é isso elevado a 2x menos 2, igual a 1 sobre 27. 27 é 3 ao cubo. Beleza? Agora, vamos agitar, transformar isso tudo em potências que estão no numerador. Do lado esquerdo, eu tenho o quociente de duas potências de 3. Então, você repete a base e subtrai os expoentes. Isso vai dar 3 elevado a meio menos 2, elevado a 2x menos 2. E esse 1 sobre 3 ao cubo, eu posso escrever como 3 elevado a menos 3. Lembrando que esse menos inverte sua fração, né? Então, vai ser meio menos 2 dá menos 3 meios, né? Então, vai ficar 3 elevado a menos 3 meios elevado a 2x menos 2 é igual a 3 elevado a menos 3. Então, multiplicando essas potências aqui, eu vou ter menos 3 meios vezes 2x, mais 3 meios vezes 2, porque fica menos vezes menos, mais. Esqueci do 3, então, peraí. É 3 elevado a menos 3 meios vezes 2x, mais 3 meios vezes 2. Virou mais porque é menos vezes menos, tá, gente? Igual a 3 elevado a menos 3. Aqui a gente pode fazer umas simplificações, né? Porque 3 meios vezes 2 eu posso cancelar esse 2 com esse 2. E 3 meios vezes 2 também. Então, o que me sobrou aqui? Me sobrou que 3 elevado a menos 3x mais 3 é igual a 3 elevado a menos 3. Se você tem uma igualdade, você iguala os expoentes, então. Então, você vai ficar com menos 3x mais 3 é igual a menos 3. Logo, menos 3x é igual a menos 6. Dividindo por menos 3, você tem que x é 2. Então, a resposta é... O valor de x na equação é tal que tá maior do que 2, é maior do que 2 e menor do que 3? Não, porque ele é igual a 2, né? Então, esse aqui não é. Negativo? Não, porque é positivo. Entre 0 e 1? Não. É 3? Não. É múltiplo de 2, porque 2 é múltiplo de 2, né, gente? Então, a resposta correta é a letra D.